Olá, olá, boa noite, pessoal. Vamos agora então, boa noite ou boa tarde, né? Ou bom dia. Vamos para mais uma aula aí, né, do PET de vocês, continuando, né, as aulas aqui com vocês. Então, eu vou deixar aqui hoje, né, vou postar para vocês essa semana, né, do primeiro ano, vocês a aula da semana 6, né, do PET 3 de vocês. Então, essa semana eu já estarei na escola, né, dando aula presencial para aqueles que vão inicialmente aí, né? Então, verifiquem se o nome de vocês estão na primeira semana. Se não estiver, não vá à escola, né? Senão você vai ficar lá de fora, né? Não pode entrar. Então, verifique se você vai realmente para a primeira semana ou não no site da escola, tá bom? Então, vou projetar aqui, pessoal, para a gente não demorar muito, para os vídeos não ficarem muito longos, né? Então, eu vou projetar aqui já o PET e a gente dá início à aula aí de vocês da semana. Então, aí. Então tá aí. Então, o tema é políticas públicas, né? E ele começa. Olá, estudante. Espero que esteja bem. Nessa semana, iremos falar sobre políticas públicas. Você ouviu falar esse conceito? Você tem alguma ideia do que seja? Então, normalmente, a gente já escutou sobre políticas públicas, né? Pelo próprio nome, né? Políticas públicas, a gente já deduza que seja alguma política voltada para a população, né? Então, vamos entender direitinho isso aqui. Ao entendermos o processo de reconhecimento da cidadania, percebemos que ela se deu por meio de um processo de construção ao longo da história, onde o Estado reconhece, por meio das lutas e reivindicações da população, o seu papel. Então, a cidadania, né, aquela ideia que a gente construiu nas aulas anteriores, né, que é a ideia de direitos estendidos aos cidadãos, aqueles direitos que vão ser estendidos e também serão cobrados alguns deveres, né, para a ordem da sociedade, né? Então, o Estado ele passa a reconhecer uma ordem de direitos que ele vai então defender, o que ele vai garantir aos cidadãos e também vai cobrar determinados deveres aos cidadãos, né? Então, à medida em que há lutas, que há então reconhecimento de determinados direitos, essa cidadania ela altera, ela pode ser ampliada em termos do aumento de direitos ou dependendo da situação pode ser então restrita, né? Quando há então restrição de determinados direitos, né? Ou não reconhecimento de alguns direitos em determinados tempos, né? Então, como a gente está vendo lá agora, né, no Talibã, na verdade, o que aconteceu no Afeganistão? O Talibã agora tomou novamente, né, o poder e lá eles já em termos de direitos, né, inclusive das mulheres, elas vão perder muitos direitos, né, muitos direitos que eles tinham já avançado em termos de liberdades das mulheres, como frequentar faculdades, por exemplo, eles vão perder. Então, nesse sentido, né, há então uma diminuição no que diz respeito aos direitos do cidadão aí, né? Então, esse que é a noção, né, de reconhecimento de direitos. Lá, então, está havendo o quê? Uma diminuição desse reconhecimento de direitos, principalmente no que eu estou dizendo aqui sobre as mulheres, né? Então, o que eu quero dizer é que, então, a cidadania, ela vai se alterar com o tempo. Assim, para garantir o exercício da cidadania para a sua população, o Estado tem que garantir o acesso a vários serviços públicos, principalmente aqueles constitucionalmente assegurados. Ao fazer isso, ele cria as políticas públicas. Então, ele está viabilizando, né, materializando esses direitos. Então, como que ele vai materializar esses direitos? Através das políticas públicas, né? Então, as políticas públicas são as demandas da sociedade que o Estado reconhece. Então, o Estado fala, não, realmente, essa demanda, né, ou seja, aquilo que a população está reivindicando é legítimo e realmente nós devemos atendê-la. Porém, como também depende do reconhecimento de quem está no poder, né, do governo, as políticas públicas acabam se tornando um campo de disputa política de vários atores, partidos, movimentos sociais, ONGs, igrejas, etc.,
que tentam influenciar de alguma forma na construção de um programa governamental específico que tenha relação com suas pautas e disputas. Então, as políticas públicas, né, elas vão atender interesses de grupos distintos da sociedade. Cada um vai, então, tentar, né, disputar nesse campo de acesso e a implementação de determinados direitos através das políticas públicas. A gente vai ver, então, a disputa desse poder aí, pelos partidos, movimentos sociais, as ONGs, que vão estar, então, defendendo determinados direitos, né? Logicamente que a força, a vontade de determinados grupos acabam sendo, né, nem sempre sendo a vontade da população. Né? É o que a gente vai ver aqui logo na frente, né? Por ser um campo de disputa, não significa necessariamente que isso seja algo ruim, pois, ao ter vários atores sociais envolvidos, faz com que o Estado tenha que refletir na construção dos programas que vai implementar. Por isso, a participação da sociedade civil é muito importante. Então, é um local de disputa, mas uma disputa de ideias, né? Deve ser de ideias. Esse é o campo democrático. A democracia ela funciona nesse sentido. Então, é um campo de disputa em que ali os orçamentos são limitados, para que esses grupos possam, então, ter garantido recursos para implementar suas políticas públicas, eles vão apresentar determinadas propostas para convencer a base governamental em ceder determinados subsídios, recursos para a implementação dessas políticas públicas, né? Então essas disputas elas são muito importantes, justamente que é a hora em que a sociedade civil se apresenta. Essa sociedade civil no que diz que seria essa sociedade civil? Então entidades representativas da sociedade, sindicatos, as ONGs, os partidos, né, os movimentos sociais, e eles é que vão disputar, então, esse campo aí. Né? Então, é importante que a sociedade civil se mobilize, né, e dê voz às necessidades da população. Né? É muito importante essa participação da sociedade. Por se tratar de uma política e pública, ela tem duas características: ser algo que transforme a sociedade para melhor, claro, né? E que seja algo público, coletivo e não individual. Então tem que ter cunho coletivo. Se for algo que é só para o meu, né? Só para determinado grupo individualizado ali, não. Tem que ser algo que repercute para todo mundo. Desse modo, as políticas públicas buscam atender às várias demandas da sociedade: ambiental, econômica, social. Né? A social aqui é a educação, saúde, moradia, redistribuição de renda, geração de renda e emprego. Porém, cada governo vai avaliar entre suas prioridades qual a melhor política pública que deve ser implementada. Então, vai olhar o contexto, né? Ou seja, o contexto de cada realidade é que deve nortear as escolhas. É igual eu falei, é lógico que na disputa aí, nem sempre, às vezes, o que é mais urgente vai ser atendido, justamente porque as forças políticas tendem a serem puxadas para aquele grupo que tem mais força, né? E isso, às vezes, nem sempre é o mais urgente da sociedade, né? Naquele momento. É importante saber que um governo de um projeto e, portanto, as suas prioridades seguem um modelo de Estado que acreditam. Por isso, as suas prioridades não são necessariamente as prioridades que a população espera. Né? Foi o que eu disse aqui. Posto isso, atenção, é importante conhecer os projetos do governo antes de votar, seja para o município em que vivem, para o estado de Minas Gerais ou para a presidência da República. Então, é interessante a gente contar no processo mesmo de votação, de eleição, ou mesmo no próprio andamento, né, das políticas, a gente acompanhar o que está acontecendo, quais são as políticas que estão sendo implementadas. Né? Então, basta uma pesquisa, um pouco de tempo que você dispor. A gente vai ver que os exercícios dessa semana vão ser nesse sentido, a gente fazer pesquisas em políticas públicas. Né? Então a gente vai trabalhar, né? Nós vamos trabalhar aí nessa noção de saber quais as políticas públicas estão sendo implementadas. Então, nesses sentidos, precisamos entender uma dinâmica das políticas públicas. Elas podem ser políticas de Estado, né? O Estado é o aparelho governamental, ou de governo, que é o quê? O grupo
o partido que assume o Estado. Né? Eu gosto de dar um exemplo que o Estado é como se fosse um carro, a máquina ali. E aí aquele pessoal que pilota o carro é o governo. Né? Então são diferentes as políticas de Estado e as políticas de governo. Umas são mais perenes, que é a do Estado, tende a ficar por mais tempo, e que são mais fundamentais, mais ligadas à ordem constitucional, e as políticas de governo, que são mais transitórias, que atendem, às vezes, políticas mais específicas. Né? Então, ele vai falar isso, ó, vamos ficar atentos à diferença. Uma política pública de Estado deve ser aplicada independente do governo que existe, pois ela está amparada na Constituição. Então, quando falou aqui amparada na Constituição, ele está querendo dizer que é um direito mais fundamental, mais essencial. Né? Então, por isso, ele é mais importante. Nesse sentido, nenhum governante pode ignorar uma política pública de Estado. Então, independente se chegar outro partido político no assumir, né, vencer as eleições, assumir o Estado, ele vai ter que seguir aquela política, porque é uma política importante para a população, independente se é direita, se é de esquerda ou se é um partido qualquer. Porém, podemos observar na nossa realidade brasileira que há casos cujos governantes não ignoram, mas deixam de investir por ser uma política pública que não concordam do ponto de vista ideológico e político. Então, às vezes, eles fazem corpo moles, né? Às vezes, assume um governo que a política de Estado que está ali foi criada por um governo anterior e que, pela o cunho ideológico, bate, né, contra os ideais desse novo governo. E aí esse novo governo não é que ele deixa de investir, ele diminui o investimento, né, ele deixa o funcionamento daquela política pública de uma forma assim a ser até contestada, porque até a eficiência dela passa a ser mitigada, ou seja, diminuída. Né? Então passa até a se contestar se realmente aquela política tem efetividade ou não, porque justamente por ser uma política contrária desse novo governo que assumiu, ele tende a ficar, então, de corpo mole. Né? Já as políticas de governo não estão na Constituição e, por isso, não precisam continuar existindo quando há uma alternância de poder, pois ela está relacionada àquela gestão específica. Então, como eu falei, as políticas de governo tendem a ser mais específicas, então não são mais duradouras. Mas uma política pública de governo, após ser avaliada e mostrar sua eficiência, pode se tornar uma política pública de Estado. Então, por exemplo, pessoal, o antigo chamado Bolsa Escola, que chamava, né, foi criado pelo PSDB lá na época do Fernando Henrique Cardoso, né, que governou o nosso país de 94 a 2002, né? E ele implementou essa política que consistia em dar uma ajuda financeira para aquela mãe que colocava o filho na escola. Então atrelava a escola, né, a um valor. Depois, essa política ela foi se tornando tão efetiva, né, porque as pessoas voltaram a ir para a escola e a escola foi acompanhada com uma outra política que era o lanche escolar volta novamente, né? Então essa política que chamava o Bolsa Escola, ela vai ser então depois se tornar uma política de Estado. O próprio PT depois, né, em 2002, o Lula assume e ele transforma o Bolsa Escola em Bolsa Família. Né, aí se tornando uma política de Estado, que inclusive até hoje, né, com o novo presidente, o Bolsa Família existe. Né? Hoje há proposta até para ampliar ele, né, ter um valor aí até maior do que o que era antes. As políticas públicas também podem ser focalizadas ou universais. Então, focalizadas mais regionalizadas, universais que abrangem mais. Né? Para entendermos melhor, precisamos pensar em algumas situações. A maior política pública do Brasil é voltada para a saúde, o SUS. Sistema Único de Saúde, e tem por característica a universalidade, equidade e integralidade. Então, universalidade, pessoal, quer dizer que ela vai atender todo mundo, de forma igual, equânime, né? Independente de qualquer coisa, e integral. Então, assim, ela é uma política pública universal para todas as pessoas, independente de sua condição econômica, ou seja, de equidade, social, religião, gênero, idade, pois todos os seres humanos são passíveis de ficarem doentes e necessitam de um atendimento de saúde. Então, até um estrangeiro, se precisar ser atendido aqui no SUS, no Brasil, vai ser atendido de graça, né? Essa é a ideia de universalidade.
todo mundo, né? Independente de classe, cor, qualquer pessoa, né? Mas há situações em que, devido às desigualdades existentes no país, há pessoas que têm moradias e outras não. Então, ele está falando aqui de direitos que são universais, direitos que normalmente são, como, por exemplo, direito à saúde, e agora ele está falando agora de outro direito universal, que é a da moradia. Mas o que acaba acontecendo? Da moradia, a gente vai ver que ele nem sempre está sendo observado, né? O da saúde, logicamente, o sistema de saúde, o SUS, ele consegue atender bastante pessoas, mas a moradia é algo que a gente vai ver que não que vai ter que ser criado frequentemente programas de habitação, né? Então se pensa em políticas públicas de moradias focalizadas, pois nem todas as pessoas precisam de ajuda para ter acesso à moradia. Ajuda para ter acesso à moradia. Então, políticas públicas, né? Focalizadas. Também há pessoas que precisam de uma ajuda do Estado para ter uma renda mensal. Então, temos uma política pública de redistributiva focalizada. Então, está dando exemplos aqui de políticas que podem ser o quê? Focalizadas e outras mais universais. Então, o SUS mais universal, e ele deu exemplo ali de políticas que são a de moradia, que, embora estejam em direitos universais, elas vão ser, então, atendidas em locais específicos, porque não é todo mundo que precisa de uma moradia, né? Então, uns têm, outros não têm, né? Da mesma maneira, ele deu exemplo aqui, né, da questão, então, de uma renda complementativa, que também pode ser focalizada, em vez de dar para todo mundo, mas então dá para algumas pessoas. Nisso, nós percebemos que as políticas públicas universais são para todas as pessoas e as políticas públicas focalizadas atendem demandas específicas. A criação de uma política pública não pode ser criada sem um planejamento. Então tem que ver realmente, né? Então tem pesquisas, fazem levantamentos, se há viabilidade ou não daquele tipo de política, se ela é temporária, né? Por exemplo, políticas inclusivas, pessoal, cotas, políticas como as políticas de ajuda social normalmente elas funcionam como uma forma de compensativa, elas não são eternas. É até a pessoa, tipo, é como se fosse uma mãozinha para a pessoa, né? Elas não são eternas. Essa é a ideia das políticas afirmativas, né? Então, a criação de uma política pública não pode ser criada sem um planejamento, então ela passa por um processo que primeiro é a identificação do problema público, né? Ó, realmente é necessário uma cota para emancipar a população negra, a inclusão na agenda pública, ou seja, isso aí passa a ser discutido, identifica então agora a agenda pública, ou seja, passa então a ser discutido, criar perspectivas de pesquisa, de entendimento sobre aquele problema. Né? Identifica-se, depois vai então se discutir sobre isso. Cria-se então as determinadas soluções, depois de se estudar, né, o problema, decide-se então sobre essas soluções o que vai ser feito. Há então a criação de um planejamento para executar essas políticas públicas, né? Então já começam a planejar como que vai ser executado, a implementação da política pública e depois o fim a avaliação, né? Avaliação em que sentido? Bom, ela foi criada para quê essa política pública? Qual é o objetivo? Ela está atingindo esse objetivo? Essa vai ser a avaliação. Né? Então, vai ter políticas públicas de resposta a longo prazo, outras de curto prazo, né? Que demandam maior ou menor investimento. Normalmente, pessoal, os políticos preferem políticas públicas que demandam muito dinheiro e que dê resposta rápida, né? Porque aí atende dois interesses deles ao mesmo tempo: a quantidade de verba que eles podem mobilizar e ter resultados logo para garantir, então, votos, né? Então, muitas das vezes, obras ou políticas de curto prazo, médio e curto prazo, são optadas pelos políticos como forma de receber isso depois em reconhecimento nas urnas, né? Então, às vezes, políticas como a da saúde e a da educação, que é de longo prazo, tende a ficar para depois. Que tem um esquema para a gente entender que é o que a gente colocou aqui, né? O ciclo das políticas públicas. Então, começa lá com a identificação do problema, né?
Vem, então, a inclusão na agenda, inclui lá se esse problema aqui precisa ser, então, a partir de agora, ser discutido e pensado. Cria-se determinadas soluções para aquele problema, alternativas A, B, C, para decidir, para resolver. Decide-se, então, qual a solução vai ser tomada. Cria-se um planejamento de como que vai aplicar, então, essas políticas públicas. E a implementação da política pública ela vai ser monitorada pela própria população, pelas pessoas. Então, a população mesmo pode verificar se as obras ou se aquele prazo está sendo cumprido. Né? Porque o que a gente vê no Brasil, muitas das vezes, é obras que nunca têm fim, né? Porque desvia-se verbas e aquela obra não termina. Né? Acaba tendo que ser inaugurada por outros governantes em outras ou em outros mandatos, né? Então aqui agora depois entra para as atividades, né? Esse aqui depois a gente vai trabalhar com vocês as atividades. Então, pessoal, a aula de hoje, né, ela foi mais rapidinha aí, né? Vou interromper aqui a projeção. É até melhor que vocês tenham tempo para depois já fazer essas atividades. Vocês podem assistir e já tentar fazer as atividades. Né? Então, na segunda aula que eu tiver com vocês, eu corrijo essas atividades e posto também para vocês. Tá bom, pessoal? Boa aula para vocês. Qualquer probleminha, podem tirar dúvidas comigo colocando no mural, perguntando. Tá joia? Muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.